Vamos lá, pessoal, vamos continuar então, falar mais um pouquinho de interrupção e de suspensão do contrato de trabalho. Greve. Greve, gente, é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Greve está previsto na Lei de Greve, a suspensão, na Lei 7783 de 89, que diz assim no artigo 7º. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regida pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, para a sua prova de múltipla escolha, prova objetiva, marcar xizinho, greve é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Agora, você que adora ir um pouquinho mais além e está com preguiça de ir no livro, meu livro fala isso tudo direitinho lá para você, explicado. Professor, e naquela hipótese em que o empregado fez um acordo com o empregador e o empregador diz o seguinte: se vocês voltarem a trabalhar imediatamente, esse período eu vou pagar o salário de vocês. Se isso acontecer, esse período que vocês ficaram parados, eu pago o salário. Se isso acontecer, eu vou converter a hipótese de suspensão em uma interrupção do contrato de trabalho, tá? Mas para a prova, repito, é isso que importa, greve é hipótese de suspensão do contrato de trabalho prevista no artigo 7º da Lei de Greve, Lei 7783 de 89, que a gente vai falar mais à frente. Auxílio doença, né? O que eu disse? Se o empregado ficar doente por até 15 dias, a hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Quem paga o salário dele vai ser o empregador. Agora, a partir do 15º dia, ou seja, a partir do 15º dia, no 16º em diante, esse empregado tem suspenso o seu contrato, porque ele passa a perceber o auxílio doença. Olha lá o artigo 59 da Lei 8.213 de 91. O auxílio doença será devido ao segurado, que havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, por mais de 15 dias consecutivos, até o 15º dia é hipótese de interrupção. A partir do 15º é hipótese de suspensão. Por mais de 15 dias, ele percebe o auxílio-doença e o seu contrato fica suspenso. Artigo 476. Em caso da CLT, em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Fica esperto aí com a exceção. Não acredito que isso caia em prova também, mas vai a dica aí. Se for empregado doméstico, eu não tenho que esperar o 16º dia. O doméstico é afastado, o doméstico passa a receber o auxílio-doença a partir do momento em que acontece o dano. Ok? Ele não fica 15 dias o empregador doméstico pagando e a partir do 15º o INSS. Não, de cara, de plano, ele vai buscar o auxílio-doença perante a Previdência Social. Isso está previsto no artigo 7.2 do Decreto 3.048 de 99, que diz assim: o auxílio-doença consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 1 do caput do artigo 39 e será devido 1. A contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico. O empregado doméstico não só vai receber o auxílio-doença a partir do 16º dia, não. É de imediato, de plano. Ele vai buscar a Previdência Social, tá? Pouca gente sabe disso, hein? Súmula nova, relativamente nova, súmula 440 do TST, fique esperto com ela. No tempo que, o período que você está, seu contrato está suspenso, é o período que você mais precisa do plano de saúde. Não seria correto se o empregador retirasse, suspendesse nesse período o seu plano de saúde. Você está afastado do tratamento de saúde, por exemplo. E nesse momento que você mais precisa usar o raio do plano de saúde, você não usou o contrato inteiro. Agora você está afastado para se tratar.
e agora que você precisa, você não vai ter? Claro que vai ter. Não é suspenso o seu plano de saúde. Súmula 440 do TST. Olha lá. Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Se eu estou recebendo auxílio-doença acidentário ou se eu estou aposentado por invalidez, esse é o momento que eu mais preciso usar o raio do plano de saúde. E eu não poderia ter agora, mesmo com a minha hipótese sendo de suspensão do contrato de trabalho, está impedido de utilizar esse plano de saúde, tá? Súmula relativamente nova, bacana, súmula 440 do Tribunal Superior do Trabalho. E se o empregado estiver preso? Vai na tela aí a imagem. Prisão do empregado. Volta. E aí? Se o empregado está preso, o contrato de trabalho dele está suspenso. Se essa prisão não está relacionada à atividade dele como empregado, o contrato dele está suspenso. Faça o raciocínio jurídico na sua cabeça. A única coisa que impede esse empregado de trabalhar é o simples fato dele estar preso. Pouco me importa o crime que ele cometeu, não estou entrando nessa seara. Eu quero discutir com você o seguinte: a única coisa que impossibilita esse empregado a trabalhar é o simples fato dele estar preso. Ok? Agora, se ele estiver preso, for julgado, a sentença condenar ele, a sentença transitar em julgado e ele permanecer preso, eu posso sim, nessa hipótese, dispensá-lo por justa causa. A gente vai ver isso mais à frente. Se ele for julgado, condenado, a sentença transitar em julgado e ele permanecer preso, aí sim eu posso aplicar uma justa causa. O que é sentença transitar em julgado, professor? O que é? Devolvo para você a pergunta. É quando não mais cabe recurso. Então, se na prova falar que ele foi julgado na primeira instância, eu já posso aplicar a justa causa? Não, porque a sentença não transitou em julgado, ainda cabe em recursos. Ok? Aposentadoria por invalidez. O que fala o artigo 475 da CLT? Põe na tela. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. Então, se você sofreu uma incapacidade, se você está sendo aposentado por invalidez, essa hipótese não gera extinção do contrato. A aposentadoria por invalidez vai gerar uma suspensão no contrato de trabalho, tá? Provavelmente você vai receber auxílio-doença. Agora, o que interessa para a prova é isso aqui. O STF, o Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: se você foi aposentado por invalidez, se você recupera a sua capacidade laborativa no prazo de 5 anos, você pode voltar para a empresa. Ou você volta, ou seu empregador vai te indenizar, tá? Agora, ultrapassado esse período de 5 anos e você não recupera a sua capacidade laborativa, eu vou converter essa aposentadoria por invalidez em uma aposentadoria definitiva. Súmula 217 do Supremo Tribunal Federal, vamos ler junto. Tem direito de retornar ao emprego ou ser indenizado em caso de recusa do empregador o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de 5 anos, a contar da aposentadoria que se torna definitiva após esse prazo. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, toma muito cuidado, que o Tribunal Superior do Trabalho, o nosso TST, pensa diferente. O que o TST diz? Que cancelada a aposentadoria espontânea. Olha a picuinha, hein, com o STF. Mesmo após 5 anos, o empregado pode voltar ao trabalho ou ser indenizado. Ou seja, 15 anos no coma. Hoje eu levanto, tomo um banho, falo, vou trabalhar.
e o empregador me recebe de braços abertos. Esse é o entendimento do TST. Ou me recebe de braços abertos ou indeniza. Súmula 160 na tela do Tribunal Superior do Trabalho. Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador indenizá-lo na forma da lei. E agora, José, o que é que eu faço em prova? Vou aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho? Isso é para analista. O que é que eu faço em prova? Pensa um pouquinho. Você tem que saber os dois entendimentos, porque ele pode vir a te perguntar segundo o STF. Ele pode. Só que, se ele não perguntar nada, eu vou aplicar qual entendimento, gente? Eu vou aplicar o entendimento do TST. Eu vou aplicar a súmula 160 do TST, porque essa cai na minha prova, essa que é gabarito. Então, para o TST, se foi cancelada essa aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, eu vou ter o direito de retornar ou ser indenizado. Acabou. Para o TST não tem esse prazo de 5 anos. Esse prazo é lá para o STF, tá? Então, sugiro que você aplique, se ele não falar nada, se for omissa a questão, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Existe ainda a hipótese de suspensão para cursos de qualificação. Essa hipótese veio para medida provisória em 2001, no governo Lula, num tempo de crise, né, que assolava o país. As empresas, para não dispensar os seus empregados, a Volkswagen foi uma que fez muito isso, ela então mandava eles irem fazer, por norma coletiva, claro, um curso de qualificação, de capacitação. Durante o período desse curso, que vai de 2 a 5 meses, o contrato estava suspenso. Se ele estava suspenso, eu não pagava salário, não pagava fundo de garantia, tá? Isso aí ajudava a empresa a respirar um pouco. O grande objetivo foi esse, não dá para esconder. Então, vamos ler o dispositivo de lei. Artigo 476-A da CLT. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador com duração equivalente à suspensão contratual mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no artigo 471 desta consolidação. Então, curso de qualificação ou programa, como você preferir, é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Qual é o prazo? É curtinho, de 2 a 5 meses. O seu contrato fica suspenso, sem trabalho, sem salário. Isso só pode acontecer por negociação coletiva e ainda assim exige a aquiescência, a aceitação formal do empregado. Ok? Bom, outra coisa importante, mesmo sendo uma hipótese de suspensão, que é sem trabalho e sem salário, se o empregador quiser, é uma faculdade dele, ele pode dar uma ajuda compensatória mensal para esse empregado que está fazendo o curso, só que essa ajuda não tem natureza salarial, porque na suspensão é sem trabalho e sem salário. Essa ajuda não tem natureza salarial, ela está prevista lá no parágrafo 3º, põe na tela. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput desse artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. Não é a convenção e o acordo que vai fixar a ausência do empregado para o curso de qualificação? Sim. Essa mesma negociação coletiva pode fixar essa ajuda compensatória mensal, mas sem ter natureza salarial. Ok? Que festa, né? Isso aí. Sugiro que você leia no artigo 473-A, esse curso de qualificação, todos os dispositivos. Aqui eu só coloquei o que é mais importante para a sua prova, mas dá uma lida integral nesse dispositivo. Ok? Mais uma hipótese, afastamento por até 6 meses na hipótese da Lei Maria da Penha, né? Agressões físicas que a mulher sofra aí
Lamentavelmente, é triste, mas acontece muito isso, né? O marido fica de tocaia na porta do trabalho, esperando que ela saia, segue a mulher, a gente sabe que isso existe. É uma situação corriqueira no nosso país, lamentavelmente, mas isso vai gerar uma suspensão no contrato de trabalho dela. Também é muito ruim, porque é um período que a mulher já está atordoada e ela vai ter a suspensão no seu contrato, ou seja, ela não trabalha e não recebe. Mas isso evita que ela tenha um contato próximo com o seu agressor. É para ela realmente se recolher, essa é a grande verdade nesse período. Agora, um fato curioso é que essa suspensão, ela não vai ser decretada pelo juiz do trabalho. É o juiz de direito, juiz comum, que vai decretar isso. Olha só, o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Isso pode cair na minha prova, professor? Por que não? Mas a minha prova não prevê Lei Maria da Penha. Eu concordo com você. Mas vamos pensar numa prova mais difícil. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Inciso 2. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Para ela não sofrer nova agressão, ela fica afastada do local de trabalho por até 6 meses. É hipótese de suspensão do contrato de trabalho, ok? Se é suspensão, é sem trabalho e sem salário, no momento que ela mais precisa, né? Enfim. Mas quem decreta é o juiz de direito. Atenção. Agora é importante. Antes não era? Brincadeira, era assim. Suspensão. Sem trabalho, sem salário, sem contar como tempo de serviço, regra, sem recolhimento do FGTS, regra. Porque regra tem exceção. O decreto 99.684/90 diz assim no artigo 28. O depósito na conta vinculada do FGTS é obrigatório, também nos casos de interrupção do contrato de trabalho prevista em lei, tais como prestação de serviço militar, licença para tratamento de saúde de até 15 dias, licença por acidente de trabalho, licença gestante e licença paternidade. Pera lá, Renzete. Que é isso? Você me disse que prestação de serviço militar e licença para acidente de trabalho, a partir do 16º dia que você vai receber, é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Como é que o artigo 28 do decreto 99.684 fala em interrupção? Tá maluco o legislador? Sempre. Eu digo e repito, prestação de serviço militar e licença para acidente de trabalho são sim hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. O que acontece foi que o legislador disse o seguinte, que nessas duas hipóteses, apesar de ser de suspensão, eu vou contar como tempo de serviço e vai ter recolhimento do FGTS. A doutrina entende que são duas hipóteses de interrupção atípica. Há quem entenda, quem chame do inciso 1 e o inciso 3, os outros não têm dúvida. Em hipótese de interrupção atípica. Só que para sua prova, são sim hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Só que nessas duas hipóteses, são as únicas duas hipóteses de suspensão. Eu aqui vou ter contagem como tempo de serviço e aqui eu vou ter sim o recolhimento do FGTS. Ok? Nas demais hipóteses, não. Retorno ao trabalho. Cessada a causa da suspensão, o empregado tem que representar seu empregador. Caso contrário, ele pode ser dispensado por justa causa, porque pode configurar abandono de emprego. Cessou o motivo da suspensão, igualzinho na interrupção, tem que voltar. Se não voltar, pode ser que acarrete uma justa causa, uma ausência ao emprego. Mais de 30 dias que ele não aparece, posso aplicar a justa causa. Tá? Olha lá a súmula 32 do TST. Presume-se abandono de emprego
se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias, após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. Só que aqui tem uma exceção. Cuidado. A exceção vai ficar por conta do serviço militar obrigatório, aqueles 12 meses que o rapaz fica lá cumprindo um serviço militar obrigatório. Nesse caso, o prazo de 30 dias é para ele notificar ao empregador a comunicação da volta. E aí ele vai ter que voltar no prazo de 90 dias contados da baixa. Então, qual é a regra? Vamos lá, gente. Regra. Acabou o período da suspensão, acabou o auxílio-doença, tem que voltar imediatamente, sob pena de desconfigurar o abandono de emprego. Qual é a exceção? O serviço e abandono de emprego presume-se 30 dias após, como é que fala a súmula? Súmula 32, o abandono de emprego tem uma presunção de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, tá? Se não retornou, é uma presunção de que você abandonou o emprego, isso gera justa causa. Agora, se você estiver cumprindo o serviço militar obrigatório, essa é a exceção. Nos 30 dias, você tem que notificar ao empregador do desejo de voltar. E você se apresenta no prazo de 90 dias contados da baixa. Artigo 132 da CLT. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que verificar a respectiva baixa. Se for serviço militar obrigatório, ele retorna no período de 90 dias contados da baixa e esse período do serviço militar, a gente vai ver isso em férias, é computado, tá? Inclusive com o período aquisitivo de férias dele. Já pode chegar até tirando férias de repente. Vamos treinar um pouco? Então vamos embora, que esse tema despenca em prova. Questão 1. Em relação à suspensão e à interrupção do contrato de trabalho, de acordo com a CLT, é correto afirmar que, letra A, a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa a rescisão do contrato de trabalho por justa causa? Errado. A suspensão do empregado por mais de 30 dias importa a rescisão do contrato de forma imotivada. Não é motivada, é imotivada. B de bola. O empregado que for aposentado por invalidez terá interrompido o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdenciárias para efetivação do benefício. Certo ou errado? Errado. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho. C. Ao empregado afastado do emprego são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que em sua ausência tenha sido atribuída à categoria a que pertencia na empresa. Certo ou errado? Me parece boa, professor. Marca uma bolinha e vou ler letra D. O afastamento do empregado, em virtude das exigências do serviço militar, não constituirá motivo para a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, podendo este, porém, sofrer alterações. Caso o afastamento perdure por mais de 6 meses, vai sofrer alterações? Podendo? Não. Isso vai gerar apenas uma suspensão do contrato de trabalho. Está errado. Letra E. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 3 a 6 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Qual o erro aqui? É de 3 a 6 meses? Não. É de 2 a 5 meses. Confirmando o gabarito letra C, ao empregado afastado do emprego são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que em sua ausência tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Durante a suspensão e interrupção do contrato de trabalho, não são todas as cláusulas, todas as condições que estão suspensas ou interrompidas, só a principal. Eu não trabalho, se for interrupção, mas recebo. Se for suspensão, eu não trabalho e não recebo. Agora,
toda a melhoria, tudo de bom, aumentos, garantias, benefícios que os meus colegas receberam, eu vou receber também quando eu retornar, ok? Próxima questão. Na interrupção do contrato de trabalho, o empregado perde o direito de receber o salário? Na interrupção? Errado. Isso acontece na suspensão. Na interrupção é sem trabalho com salário. Próxima. 3. É CESP ou NB também. O empregado pode se ausentar do trabalho pelo tempo que se fizer necessário quando tiver de comparecer em juízo e nesse caso, haverá suspensão das obrigações do contrato de trabalho. Se é pelo tempo que ele tem para comparecer em juízo, pelo tempo, ele pode ser parte, testemunho, o que for. Isso vai ser hipótese de suspensão? Não. Isso vai ser uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Sem trabalho, com salário. Interrupção. Ok? Então está errado. Se a audiência de manhã, eu trabalho à tarde, que é pelo tempo, não deu período não, tempo. Se a audiência de manhã, trabalho à tarde. Se a audiência é à tarde, trabalho pela manhã. Então está errado. Próxima questão. A respeito da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho, é correto afirmar. Letra A. A suspensão do empregado por mais de 15 dias consecutivos importa a rescisão injusta do contrato de trabalho? Importa em rescisão, só que não são 15 dias. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta, na rescisão imotivada. A está fora. Eu busco a correta. B. A percepção de auxílio-doença pelo empregado faz com que ocorra a interrupção do contrato de trabalho? Não. Se é auxílio-doença, ultrapassou o 15º dia. Vai ocorrer a suspensão do contrato de trabalho. Suspensão. Próxima. Letra C. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por até 5 dias em virtude de casamento, tá certo isso? Para casar? Não. Por até 3 dias. E se for professor, que vai casar? 9 dias. Muito bem. Letra D. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. É o gabarito, é interrupção. Nós falamos isso hoje no 473, letra D de dado. E letra E. O período de afastamento do empregado para cumprir as exigências. Cumprir as exigências. Presta atenção. Do serviço militar obrigatório quanto aos deveres do reservista é considerado como suspensão do contrato de trabalho? Não. Se é cumprir exigências, é hipótese de interrupção. Espera aí. É hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Se for o período que ele vai cumprir... Desculpa. Foi braba. Aqui é ao vivo, viu? Não corta, não. Se for pelo prazo, pelo tempo que ele vai cumprir as exigências do serviço militar, é interrupção. Se for para ele prestar o serviço militar obrigatório, aí que é suspensão. Então, aí está fora, confirmando o gabarito letra D de dado. Ok? Mais uma. Mariana e Tavares, noivos, marcaram casamento para o primeiro domingo do mês de dezembro de 2012. Mariana é advogada autônoma e Tavares é empregado da empresa C. Considerando que a empregadora de Tavares não irá conceder suas férias no mês de dezembro, a viagem de lua de mel dos noivos terá que ser curta, já que a CLT prevê com o casamento, Tavares poderá, sem prejuízo do seu salário, muito fácil para botar uma história tão longa aí, né? Quanto tempo Tavares vai ter se é casamento? 3. Onde tem 6, ó, 6 eu risco,
2 é 2 para casar? Não. 2 é morte, falecimento. 5 não, 3. Por até 3 dias consecutivos, interrompendo os contratos de trabalho. É o gabarito. Somente no dia posterior ao matrimônio? Não. Questão muito fácil, ó. Para você ver como é que nem tudo é difícil, como vocês acham, uma questão da FCC 2012 para procurador municipal de João Pessoa. Você já era procurador se tivesse feito essa prova, tá vendo? Deu bobeira. Gabarito, letra D de dado. Ok? Te espero no próximo bloco para a gente continuar com novos temas.